está escrito no livro de Levítico, capítulo 1, versículo de número 16. Versículo 16 de Levítico, capítulo 1, está escrito: E ele tirará o papo com as suas penas e jogará ao lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Nós sabemos que no Antigo Testamento o altar ele estava colocado, estava posto no átrio do tabernáculo. Nós tínhamos alguns altares no tabernáculo, né? O primeiro era o altar do holocausto, que ficava no átrio. O segundo altar era o altar do incenso, que ficava no lugar santo. Alguns dizem que a arca da aliança, a arca do concerto, também era um altar, porque ali na tampa da arca, no propiciatório, o sangue era derramado uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava no tabernáculo para apresentar o sacrifício da nação. Mas hoje eu quero falar sobre algumas lições que o altar do holocausto nos ensina. A primeira lição que nós aprendemos é que o altar do holocausto e todos os seus objetos foram construídos por Bezalel. E quando Bezalel recebe o convite de Moisés por intermédio do próprio Deus, do Eterno, Bezalel, que era um jovem, pediu que Moisés permitisse que ele também buscasse um amigo para ajudá-lo na obra dos seus artifícios. A Bíblia diz que o Senhor fez repousar sobre ele o seu espírito, o espírito que estava sobre Moisés, e o capacitou a trabalhar no ouro, na prata, no bronze, na madeira, no linho, em toda a obra do seu artifício. É interessante porque a primeira lição que nós aprendemos é que quando Bezalel é convocado por Moisés para construir os objetos sagrados que ficariam dentro do tabernáculo, ele chama um outro jovem para ajudá-lo. Aí Olibe foi o jovem a quem Bezalel escolheu. E o que nós aprendemos aqui é que o altar, muitas das vezes, é lugar de anônimos. Bezalel era um anônimo. Bezalel era desconhecido das tribos. Ninguém sabia do propósito, do chamado que Deus daria a Bezalel. Mas quando Bezalel é chamado pelo próprio Deus para construir a arca da aliança, o altar do incenso, a mesa de ouro da proposição, quando ele é convocado para construir o altar do holocausto, o mar de fundição, que era a bacia onde o sumo sacerdote se banhava, os sacerdotes se banhavam, a menorá, que era o candelabro, quando ele é chamado para construir esses objetos, em especial, em primeiro lugar, o altar do holocausto, Bezalel chama um outro jovem desconhecido. E aqui nós aprendemos uma lição. O altar, muitas das vezes, é lugar de pessoas anônimas. Pessoas que muitas das vezes não têm o seu nome reconhecido. Pessoas, muitas das vezes, desconhecidas de muitas pessoas aí fora. E Bezalel nos ensina algo extraordinário, porque quando Deus o escolhe, ele chama um amigo também que é anônimo. E aqui a gente tira uma grande lição. Só um anônimo ajuda outro anônimo. Só um anônimo levanta outro anônimo. Muitas das vezes, só um desconhecido estende a mão a um outro desconhecido. Essa é a primeira grande lição do altar. O altar é lugar de Deus levantar anônimos. Está conosco aí na nossa live a nossa irmã Silvia, esposa do pastor Fernando, meu amigo.
Deus abençoe. Tem mais pessoas aí, você vai mandando aí, né, um glória a Deus, vai mandando seu amém, e eu vou aqui agradecendo aqueles que nos acompanham nessa transmissão. Então a primeira lição é que Deus levanta anônimos. Deus levanta pessoas desconhecidas no altar. Nossa irmã Rosângela, é isso? Irmã Rosângela, Deus abençoe no nome de Jesus. Continua com a gente aqui, que hoje Deus tem uma palavra profunda. Irmã Silvia, Deus abençoe em nome de Jesus. Então o altar é lugar de pessoas anônimas. Bezalel, ninguém sabia que ele existia, até que o próprio Deus revelou o nome de Bezalel a Moisés. E Bezalel chama outro desconhecido. Outra lição que nós aprendemos, o altar do holocausto, ele ficava no átrio, no pátio externo do tabernáculo, aonde todas as pessoas que entravam no tabernáculo tinham acesso ao altar. Nós sabemos que nos nossos dias hoje, as pessoas perderam acesso ao altar. Hoje o altar se tornou amuleto de sorte para muitos. Hoje o altar se tornou um lugar, muitas das vezes, que é restrito somente àqueles que são considerados santos pela nata religiosa. O primeiro altar que era colocado no átrio, ele representa a cruz de Cristo. O sacrifício diário que era feito de manhã, de tarde, no altar do holocausto, representa o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, aonde todos têm acesso a essa cruz, que é a esse sacrifício derramado lá no Monte Caveira, no Gólgota. Irmão César, Deus abençoe, a paz do Senhor. Então nós precisamos entender que o altar nos traz algumas lições. A segunda lição, todos têm acesso ao altar. Altar não é lugar para as pessoas santas, altar é lugar para as pessoas pecadoras. E isso vai contra muitas coisas que a igreja, no seu sistema religioso, prega. Por quê? Porque altar não é lugar de vivo, altar é lugar de morto. Como assim, pastor Ederson? Altar é lugar de morto? Porque era lá que o animal morria, era lá que ele era sacrificado, era lá que, através do fogo e o pecado transferido sobre o animal, era consumido no ato de sacrifício. Trazendo para os nossos dias, altar é lugar de pecador que se arrepende, de pecadores que estão dispostos a sacrificar o velho homem, a morrer nas suas consciências, nos seus desejos, nas suas vontades. Altar é lugar de alguém que deseja morrer para este mundo, para viver unicamente para Cristo. Por isso que eu disse que altar não é lugar de vivos, altar é lugar de mortos. Porque as próprias Escrituras nos ensina que se morremos com Cristo, com Ele também ressuscitaremos. E se vivermos com Ele reinaremos. Porque nós estávamos mortos nos nossos próprios deleites, nas nossas próprias vontades. Mas por causa do sacrifício de Cristo, fomos ressuscitados com Ele na cruz. Isso é, na ressurreição, através da graça que foi derramada lá na cruz do Calvário. Então nós precisamos entender que altar é lugar de pecador que está disposto a viver uma nova vida diante da face do Senhor. Outra coisa, quando você lê o livro do Êxodo, capítulo 25, a Bíblia diz que o altar do holocausto, que possuía os seus 2,50 metros de cada lado e tinha 1,5 metro de altura, era um caixote de madeira de acácia revestido de bronze,
tinha uma grelha ali em cima onde o animal era colocado, e era ali que o fogo ardia, não podia se apagar até consumir todo aquele holocausto, todo aquele sacrifício. A Bíblia diz que o sacerdote que ia apresentar o animal, o sacrifício, ele tinha que entrar no altar para colocar o sacrifício ali. Ele tinha que entrar, ele não tinha que subir. Altar não é lugar de subir, é de entrar. Tem muita gente subindo no altar. E isso vai contra as Escrituras. Nós não subimos no altar, nós entramos no altar. Ele entrava para colocar o sacrifício. Ele entrava para tirar as cinzas e a gordura depois que o sacrifício era consumido pelo fogo. E é por isso que quando Deus deu a ordem a Moisés, e Moisés deveria ensinar Arão, a ordem era que no altar do holocausto o sacerdote não construísse escadas. Por dois motivos. Não se fará escada no altar, para que quando o sacerdote vier a subir, não apareça a sua nudez. Em segundo lugar, porque altar não é lugar de subir, é lugar de entrar. E muitas das vezes, nós estamos subindo em lugares que Deus mandou a gente entrar. Tá? Pastor, qual é a diferença de subir para entrar? É muito simples. Quem sobe está acima. Quem sobe, sobe para pisar. Agora, quem entra não está acima. Quem entra está na mesma posição, no mesmo tamanho, no mesmo nível. E altar não é lugar de subir. Porque quem sobe acha que é melhor do que quem está embaixo. Quem sobe acha que pode mais do que quem está embaixo. Mas quando nós entramos no altar, nós entendemos que no altar ninguém é melhor do que ninguém. É por isso que o próprio Deus disse que o sacrifício deveria ser queimado até se tornar cinzas. E quando o sacrifício se tornava cinza, a cinza era tirada, colocada de lado em um vaso de barro. O que representa essa cinza, pastor Ederson? A nossa vida. Quando nós entramos no altar, nós descobrimos que não somos nada, somos apenas cinzas. Cinzas nas mãos de um Deus poderoso. Somos apenas cinzas nas mãos de um Deus extraordinário. Então o altar nos ensina que somos apenas cinzas. Tem gente que ainda acha que é sacrifício. Não, não é sacrifício. Quando você entra no altar, Deus te transforma em cinzas, para você reconhecer que do pó fomos formados. E ao pó um dia tornaremos, como está escrito. Outra coisa que nós aprendemos com o altar é que a Bíblia diz que todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, o sacerdote tinha que colocar um bezerro no altar e sacrificar ali no altar aquele bezerro. E por que o sacrifício da tribo de Levi, o sacrifício dos coatitas, meratitas, gersonitas, dos sacerdotes, tinha que ser um bezerro diário? Porque no dia que Moisés desceu do Monte Sinai pela primeira vez, lá no livro do Êxodo, capítulo 30, a Bíblia diz que quando ele desce a primeira vez, depois de 40 dias e 40 noites de jejum e oração, quando ele chega no arraial, o sumo sacerdote Arão tinha levantado um bezerro de ouro, a qual a maioria do povo havia cometido o pecado de idolatria. Depois da idolatria do bezerro de ouro, Deus deu ordem a Moisés que o sacrifício diário da tribo de Levi, do sacerdote, seria o bezerro de ouro, ou melhor dizendo, o bezerro animal, para se lembrar do bezerro de ouro que eles haviam levantado.
Então, quando o sacerdote colocava todas as manhãs, todas as tardes, um bezerro no altar, ele estava trazendo à memória o pecado da idolatria que Israel cometeu no deserto. E quando eles traziam à memória os seus pecados, os seus atos de idolatria, que eles olhavam para o fogo do altar, consumindo aquele bezerro, aquele animal, eles entendiam que o único que deveria ser adorado é o Senhor, é o Eterno, é o Deus de Israel. Sacrificar o bezerro todos os dias era a mesma coisa que extirpar, tirar do meio do povo a idolatria que um dia Israel havia cometido. Que todos os dias da nossa vida nós possamos sacrificar o bezerro. O bezerro da idolatria, a idolatria que existe no nosso coração, a idolatria religiosa, a idolatria que nos impede de enxergar além do véu, de poder entrar no santo e também no santo do santo, no santíssimo, e contemplar a glória de Deus. Que possamos todos os dias sacrificar esse bezerro que nos impede de adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse bezerro da idolatria. Muito se fala sobre a idolatria do catolicismo romano, quando alguém se depara com nossos irmãos católicos se prostrando diante de uma imagem de escultura, prestando culto, orações a uma imagem, mas pouco se fala dos ídolos vivos que são adorados nos templos protestantes evangélicos nos nossos dias. Os ídolos pregadores, os ídolos cantores, os ídolos pastores, líderes. Precisamos matar o bezerro, sacrificar o bezerro que existe dentro de nós. Não há lugar para Deus num coração idólatra. Não há lugar para o Espírito Santo em um coração idólatra, que ainda acha que Deus divide a sua glória com homens, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. Minha sogra que está aí nos assistindo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então o altar nos ensina a tirar de nós a idolatria religiosa, a idolatria materialista desse mundo que nos prende, que não nos deixa se esvaziar e se encher unicamente da presença de Deus. Mais algumas lições que nós aprendemos com o altar do holocausto. A Bíblia diz que a lenha, Levítico capítulo de número 6, versículo 8 a seguir, a lenha deveria ser colocada em ordem todas as manhãs. Levítico capítulo 6, verso 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mais uma lição que o altar nos ensina. Deus não nos chamou para acender o fogo do altar. Deus não nos chamou para acender o fogo do altar. Deus nos chamou para colocar lenha no altar. A Bíblia diz que quando o altar foi levantado no deserto, no tabernáculo, foi Deus que acendeu com fogo do céu o altar do sacrifício. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? Sabe qual é o grande problema de muitos pregadores e cantores nos dias de hoje? É que muitas pessoas estão indo para a igreja para acender o fogo. E Deus não nos chamou para ir para o culto ou para a igreja para acender fogo. Deus nos chamou para levar lenha. Deus te chamou para colocar lenha no altar. Fogo quem acende é Deus. Pregador não acende fogo. Cantor não acende fogo. Pastor não acende fogo no altar. E se alguém diz, eu estou acendendo fogo do altar, esse fogo é fogo estranho, de Nadab e Abiú.
não é fogo do Espírito. Porque Deus não precisa do homem para acender o fogo. Deus precisa do homem para colocar lenha, para manter o fogo aceso. Tudo que Deus quer é que você continue colocando lenha todas as manhãs. Tudo que Deus quer é que você coloque lenha todos os dias, durante a tarde. O que é lenha, pastor? Oração. O que é lenha? Temor, leitura da palavra, conhecimento da palavra, louvor, adoração, clamor, súplica, jejum. Isso é lenha. Deus nos chamou para colocar lenha no altar. O fogo, deixa que Deus acende. O fogo é com Deus. Não queira tomar o lugar de Deus no altar. Quem acende fogo no altar é Deus. Deus nos chamou apenas para colocar a lenha em ordem. E o detalhe, não é a lenha desorganizada, é a lenha em ordem. Levítico capítulo 6 está escrito: e o sacerdote colocará a lenha todas as manhãs em ordem. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Tem que ser dentro dos princípios bíblicos da palavra. Eu costumo dizer que Deus não se agrada de boas intenções. Não adianta o teu coração estar, de certa forma, bem intencionado, se ele não estiver agindo de acordo com a palavra de Deus. Lembra de Saul? Samuel demorava porque estava avançado em idade. Israel estava sendo atacado pelos seus inimigos, e Saul olhou para o altar, e como Samuel era sacerdote, Saul decidiu sacrificar no lugar de Samuel. Mas quando Samuel chegou, o Senhor se irou e rejeitou Saul como rei, porque ele estava tomando o ofício que não era dele. Ele estava tentando acender um fogo que não foi ele que foi chamado para acender. E aí Deus falou para Samuel: diga que eu estou rejeitando Saul e rasgando o seu reinado, porque eu chamei ele para ser rei, não chamei ele para ser sacerdote. E se ele quer acender o fogo, ele está equivocado, porque ele tinha que colocar lenha. E não era nem ele, na verdade era Samuel que tinha que colocar lenha. Porque quem acende o fogo é Deus. Outra lição que eu aprendo com o altar do holocausto, eu já vou encerrar a live para não ficar longa, é que o fogo ardia continuamente sobre o altar. Se você fosse às 6 da manhã, o fogo estava aceso. Se você voltasse ao meio-dia, o fogo estava aceso. Se você fosse às 6 da tarde, o fogo continuava aceso. Se você fosse meia-noite, o fogo estava aceso. Se você fosse de madrugada, o fogo estava aceso. O que eu aprendo aqui? O fogo que Deus acende, ninguém pode apagar. Uma vez que Deus acendeu em nós a chama da obra missionária, a chama da oração, a chama da palavra, a chama dos dons espirituais, a chama dos frutos do Espírito, uma vez que Deus acendeu em nós o seu fogo, ninguém pode apagar. Nem mesmo o diabo, nem mesmo as lutas, nem mesmo as provações, as adversidades desse mundo podem apagar o fogo que uma vez Deus acendeu. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Coloque lenha. Não é fácil, né? Quem mora no campo ou já morou no campo como eu, sabe que para você acender uma fogueira com lenha não é fácil. Cortar madeira, carregar madeira, cortar a lenha. Não é qualquer tipo de lenha. Lenha verde faz barulho, né? Estoura no fogo, faz aquele barulhão, mas não queima. Tem um monte de lenha verde nas igrejas por aí. Só faz barulho, mas não queima. Não alimenta fogo. Essa é a palavra do Senhor. Graça e paz da parte de Deus. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Deus os abençoe.